Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. Um podcast que nasceu da observação e preocupação em como lidamos com as nossas emoções e com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer e quer saber de uma coisa simples da vida que eu gosto? Bem, quando eu acordo de manhã e eu lembro que tem pão doce com coco para o meu café da manhã. Aí pronto, eu já fico feliz da vida. Ah, você me pegou aí, viu? Esse podcast está ficando muito aromatizado, saborizado. Tá bem saborizado, né? Muitos sabores. Bem-vindo e bem-vinda ao nosso novo episódio. Já deu para perceber que vai tratar das coisas da vida, As né? coisas simples. Simples. Eu sou Natália Holanda, sou médica, colaboradora do podcast. E o que me faz gostar de uma coisa que seja simples para mim é quando eu abro o olho de manhã e eu vejo que o sol está lá, raiando. Para mim é uma coisa super simples, mas é uma coisa que eu costumo dar tanto valor, porque é mais um dia para ser vivido. Sim. Não sei se chega a ser tão simples. Eu acho que é daquelas coisas simples, realmente, que quando você falou, eu me lembrei quantas pessoas, às vezes, por algum motivo, eu não estou falando de morte, né, do corpo que morre, mas por algum motivo elas acordam e elas não podem ver mais. Elas viam essa beleza. Não conseguem atingir, né? né? E não podem mais ver por algum motivo. Sei lá, eu pensei que até uma pessoa que perde a visão. Isso. E que depois vai ser tão bonito se ela voltar se a ela enxergar, conseguir voltar, né? Recuperar isso. Eu acho assim, tem gente que adora dormir no breu, né? Eu gosto de dormir com um pouco de luz, para quando eu puder acordar, eu ver que tem uma luzinha ali. Sim. Que o dia já começou, entendeu? E isso me dá uma sensação assim, poxa, eu tenho mais um dia para fazer tudo que eu quero, fazer acontecer o que eu desejo. Sim. E eu acho que isso é tão simples. Né? É bem simples. É como do pão doce, né? Não é uma coisa que eu sou habituada a comprar, né? A comprar para casa pão doce. Mas é um pão que eu amo, aquele pão doce, todo melecado com coco Esse por pão cima. é Roberto Carlos, sabia? Roberto Carlos, agora a gente vai É entrar o no rei. dilema. O Roberto Carlos não é aquele que é o coquinho queimado, que é... Pois que é, pretinho. você gosta do branco, então. É aquele coquinho branco, tá. melecado. Então não é Roberto Pronto, Carlos. não é Roberto Carlos. E pra mim era só Roberto, mas algumas pessoas se dizem Roberto Carlos. Não basta ser Roberto, tem que ser Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então, assim, esse pão doce, quando eu acordo, aí de repente eu lembro, eita, tem um pão doce. Sei lá, meu esposo trouxe no dia anterior. E aí eu já deixo lá guardadinho, né? De manhã. Quando o café da manhã. E aí, quando eu acordo, que eu me lembro, ou então quando eu vou chegando na cozinha, que eu vejo. Ai, gente, eu dou um sorriso, que eu disse, tem que ter uma câmera aqui pra me pegar. Pra ver o sorriso Bem que eu nesse abro, momento. sabendo que tem aquele pão. Eu como deliciosamente. Eu queria ler um poema do Braulio Bessa, tá? É um poeta, um cordelista cearense maravilhoso. Maravilhoso. E ele tem esse poema, As Coisas Simples da Vida, que eu acho que é bem disso que a gente, né, começou a falar. Vamos lá. Aquela música brega que toca no seu coração. Aquela preocupação da mãe que nunca sossega. Um namoro que se esfrega e não desgruda de você. Livros pra gente ler. A chegada, a partida. As coisas simples da vida nos dão força para viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha. Um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão. Passar manteiga no pão bem quentinho para derreter. Um cafezinho para beber. A família reunida. As coisas simples da vida nos dão força para viver. Contemplar o pôr do sol. Rir de piada sem graça. Sentar no banco da praça. Frio, filme e um lençol. Seu time de futebol. Fruta no pé para colher. Ter alguém para proteger e se sentir protegida. As coisas simples da vida nos dão força para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta. Pagar uma velha conta. Dançar no quarto sozinho. Cantar feito um passarinho. Ensinar e aprender. Nadar, pedalar, correr por uma rua florida. As coisas simples da vida nos dão força para viver. O abraço de um irmão, o cheiro da sua avó, ficar um pouquinho só,
carona num caminhão, rodinhas de violão e até nada para fazer, amigos para acolher e roupa bem colorida. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter bicho de estimação, ser grato e compreender que um dia vamos morrer e sentir na despedida que as coisas simples da vida nos dão forças para viver. É Lindo, isso, né? Quantos, eu achei tão interessante tudo. Né? Quantos pontos simples assim. E a gente vai se identificando, né? Em cada coisa. O que é que isso representa? O que eu achei mais interessante aí nos momentos dos dias de hoje é nada para fazer. Nada para fazer, verdade. Esse é um ponto que ultimamente eu tenho observado, sabe? As pessoas muito angustiadas, muito... Talvez seja o meu momento que eu tenho atravessado agora, em que eu tenho um grupo de amigos e que a gente acabou de se formar e que a gente está naquela busca do que cada um quer fazer e a necessidade de ver o que é o que o outro está fazendo, o que é que o outro não está fazendo, por que eu não estou e como a gente se inquieta, né? E como a gente desperdiça espaços de tempo quando a gente só quer se preencher. E, às vezes, nada para fazer é importante. Sim. Tem a coisa da cultura do ócio, né? E do tédio, que ela é falada, mas eu acho que é pouco difundida, porque acho que também tem até uma dificuldade de entrar assim, na sociedade, porque a gente vive essa sociedade, esse momento do consumo, do produza, que é para já, que é para ontem, né? Então, a gente é levado nessa maré de que a gente tem que produzir o tempo inteiro. Exato. Né? Quando você fala que você que terminou agora a graduação em medicina e você vai observando entre os seus colegas, né? Ah, mas um começou, o outro não começou. E que é natural mesmo, que acontece isso quando a gente termina uma graduação, né? Que a gente brinca muito assim, que o dia mais feliz é o dia ali do baile, da formatura, aquela festa, aquela coisa toda. No outro dia tem uma ressaca junto com uma coisa assim, e agora? Né? O que eu vou fazer? Então, assim, sempre vai ter um que vai conseguir trabalhar e, né, vai para uma área, vai atuar ali no que se formou, e o outro ainda está tentando, e para o outro leva mais tempo. Então, assim, cada um vai entrando numa angústia também. Isso. Porque também entra automaticamente numa comparação. Exato. Né? E entender que cada um tem um tempo, né? Que cada um também vai acontecer de uma determinada maneira. Forma. Né? Não é igual para todo mundo. Eu já fui essa pessoa extremamente agoniada que achava que o dia precisava ser preenchido em cada segundo. E eu acordava às 5 da manhã, ia dormir 11 da noite com aquela lista de coisa feita. E achava isso o máximo. Quando eu tive um câncer de tireoide em 2018. E nesse momento eu comecei a verificar que não é isso que se vive, não é assim que se vive a vida, sabe? Eu percebi que a minha forma de lidar com o tempo estava errada naquele momento. Eu não sei se cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira de avaliar, né? Como é que se vive. Mas eu comecei a observar assim, poxa, tantas vezes eu me coloquei numa situação em que eu achava que eu estava abafando porque eu fazia isso. Não entendia porque tinha pessoas que tinham oportunidade para fazer isso e não faziam. E hoje eu penso assim, que monte de tempo que eu posso ter desperdiçado, entende? E naquele momento eu me percebi, poxa, não precisa ser assim, você pode ter o tempo para tudo. Você pode ter tempo para trabalhar, você pode ter o tempo para estudar, você pode ter o tempo para curtir e para descansar e para não fazer nada. Eu achava inadmissível o tempo de não fazer nada. E quantos ainda continuam achando, né, de que a gente não pode ficar sem fazer, ficar nesse momento de fazer nada. O nadismo tem até essa linha. Essa linha, nadismo, né, de nadismo. Praticar o nadismo. Eu vi alguns países asiáticos que faziam isso.
tem esse curso, tem um momento lá de não fazer nada. E, só que também era tipo uma prova. Você também não podia dormir, que tinha gente que dizia, aí é fogo, então não vai fazer nada, tô cansado, quero dormir. Nem para dormir. Não podia dormir. Então, assim, já tem uma exigência, né, nisso daí. Já perdeu o valor. Pois é. Mas a coisa da gente simplesmente ser e estar naquele local, né? Eu também, num determinado momento da minha vida, eu trabalhava em 2 locais em que principalmente, eu ficava muito sobrecarregada. Então, eu tinha plantão final de semana, eu fazia muitos relatórios, e final de semana eu entrava numa coisa que, assim, eita, eu não posso sair porque eu tenho tantos relatórios para fazer. E amanhã eu tenho tantos relatórios que já é para tal dia. Então, minha organização estava sendo só isso, né? Viver para o trabalho. E chegou um momento que eu disse, não, eu preciso, né, sair de um deles. E aí eu escolhi justamente esse, que eu também estava muito sobrecarregada e já tinham várias questões também na instituição que estavam assim piorando. E eu disse, nossa, eu não preciso deixar que piore ainda mais e que eu esteja muito pior, mais, né? Então eu fui lá e pedi demissão. E foi interessante que naqueles dias ali tem uma sensação de uma felicidade, né? Dizer assim, pronto, eu fiz aquilo que eu estava achando que era certo, que é bom para mim, né? Nesse momento. Mas depois você vai lidando com aquele momento de não estou fazendo nada. E aí também eu já comecei a procurar uma outra coisa que eu também não ficasse tão sobrecarregada quanto o anterior. E aquela busca começou a gerar uma angústia. Eu não precisava ficar angustiada com aquela busca. Mas eu já estava ficando angustiada porque eu disse, não, eu ainda não consegui preencher esse tempo, né, que eu estou tendo livre, que antes estava ocupado. Então, vê que coisa louca, né? Porque eu disse assim, peraí, até um momento, então, eu precisava de um tempo depois, e agora eu quero ocupar de novo. E agora eu quero ocupar de novo. Então, a coisa de não conseguir lidar com aquele espaço, com aquele tempo em que eu poderia, sei lá, estar fazendo qualquer outra coisa, procurar sua atividade física, passear, dormir, ler, fizesse qualquer alguma coisa. outra coisa que não fosse tão, vamos dizer assim... Uma obrigação. Obrigatória. Mas uma coisa que eu pudesse aproveitar, né? E acho que hoje a gente, cada vez mais, a gente vive muito isso. Né? Então, a gente vai notando em pessoas mais jovens aí, como você está falando. Quando a gente olha para os adolescentes, que já tem a pressão porque vai fazer o Enem, vai fazer o vestibular, vai para outra cidade fazer uma prova. As crianças não brincam. As crianças acordam, vão para a escola, voltam da escola, vão para a ginástica, vão para natação, vão para o inglês. Eles não vivem a infância. E o tempo parado, o tempo que seria livre, né? Toma o celular, está numa tela, né? Não estou dizendo aqui que é errado da tela, não, de forma alguma. Cada um também vai ter a sua configuração. Mas, assim, se permitir ter esse momento também de tédio, porque é importante. Né? Eu estava assistindo um filme, eu não me lembro... Que interessante, eu não lembro qual era o filme, eu não lembro do que estava falando, agora pelo menos não. Mas eu me lembro da cena que eu achei interessantíssima, me chamou muita atenção. 2 irmãos, um menino e uma menina, e eles estavam assim numa beliche, acho, e o menino estava, sei lá, ele estava com alguma coisa, um objeto, um brinquedo, sei lá o que, na mão, aquela coisa assim, rodando. Tô aqui com essa caneta, rodando a caneta, sem nada para fazer. E a irmã estava sentada em cima, aquela coisa meio deitada, meio sentada, né, naquela posição torta, com um caderninho e escrevendo. Agora, escrevendo não, ela estava desenhando. Tipo, sei lá, quando a gente está conversando no telefone, que a gente fica desenhando... Trocentas coisas, no desenho. E quando vê, tem lá um monte de florzinha, né? Um monte de estrelinha. Estrela, flor, coração. Hoje a gente nem faz mais isso. Mas quando a gente tinha telefone em casa, eu fazia muito. Telefone fixo. Sempre faço. Mas enquanto eu tô no telefone, não fico mais fazendo isso. Pronto, senti falta agora. Coisa simples que eu senti falta. Tá vendo? Né? E aí, essa cena me chamou tanta atenção. Porque estavam os 2 lá naquele momento de tédio. O menino lá, girando o objeto. A menina fazendo o desenho do nada, sem nenhum objetivo. E a importância que tem daquele momento. Então, eu tenho até agora, assim, na minha cabeça aqui, aquela cena, né? Não sei do que estava se tratando, mas como que falta hoje esse momento do não fazer nada? Talvez ali, né, a gente pensando nos dias de hoje, já pega o celular e vai jogar.
pega o celular e vai entrar nas redes sociais. Vai ver uma série. Vai ver uma série. Pois é. Então, assim, ter esses momentos também, mas ter um momento de... Não dá um descanso ao cérebro, né? Porque se você está sempre fazendo alguma coisa, você nunca está desligado. Sim. E eu até vejo hoje crianças que falam assim, eu estou entediado, porque não tenho nada para fazer. Não se tem mais a concepção de que isso é necessário. Mas, Nath, é até interessante quando a criança percebe que ela está entediada. A questão é, o que é feito desse tédio? Porque o pai, o cuidador, os cuidadores ali podem fazer... A criança, sei lá, chega, ai, tô entediada. Toma aqui esse celular, vai pra ali brincar. Mas sabe a coisa dos pais também incentivarem de... Tá, então fica ali sentado. Né? Fica 5 minutos. Depois né? você sai pra brincar, né? E também perceber esse tédio, perdura esse tédio, é o dia todo? O que é, né? Eu ouvi isso da filha de uma amiga durante a pandemia. Que realmente estava tedioso. Porque ela inventou 1001 brincadeiras com os filhos em casa, né? E chegou um momento que já não tinha mais. Eu já sei todas as brincadeiras. Mãe, eu tô com tédio. Né? E aí eu fiquei assim, ela sabe o que é tédio? Que Nossa! É isso? Né? Também... E aí a mãe ter essa saída de, tá, não quer mais brincar, pronto. Mas depois vem de novo essa vontade de brincar e tal. Mas a criança perceber que ela também precisa desse momento. Desse momento que a gente vive hoje em dia cumprindo uma lista de situações, uma lista de receita. Você tem que ser produtivo. Sim. Tem uma coisa que eu tenho visto que tem me incomodado muito, é assim, você tem que espremer o seu tempo e o que você não conseguir fazer, você tem que tentar fazer, porque você está passando na frente de alguém, se você consegue fazer isso. Nossa. E como isso é deletério, né? Porque, assim, as pessoas têm um ditado, descansar enquanto eles dormem. Pedra, exatamente. Trabalha enquanto eles dormem. Essa frase, nossa, é terrível, muito cruel. É terrível. E até quando você fica, vamos dizer assim, um final de semana, um momento que você escolhe de férias, você fica até perdido, porque não sabe nem por onde começar a aproveitar isso. Essa coisa do final de semana que você falou, eu acho que é importante até nos dias de hoje a gente também se exercitar. Porque é o seguinte, quando a gente está numa fila, sei lá, a fila do banco hoje é tão raro, né? A gente ir também no banco. Mas numa fila do supermercado, a gente precisa do supermercado. Está numa fila do supermercado, o que você faz enquanto você está esperando? O que você faz enquanto você está num consultório médico esperando a tua consulta? Ou até no trânsito, esperando o sinal abrir. O que você faz, enquanto está lá, o trânsito está lá parado e tal, e o que você faz enquanto isso? Talvez de imediato a gente vai pensar logo no bendito do celular. Sim. Pega o celular e a gente vai ver. Mas vamos pensar agora não no celular, né? Tudo bem se você estiver pensando agora num... Sei lá, estou esperando uma ligação importante. Ligação não, uma ligação já é antiga. Uma mensagem. Uma mensagem. Então, estou esperando uma mensagem importante, tudo bem. Mas fora isso, o que você fica fazendo? O que você observa? Né? Eu acho interessante, quando eu estou numa fila, e aí eu fico observando, né? O comportamento das pessoas. Não sei se é bem o comportamento, mas assim, eu fico observando o movimento de tudo. O que está acontecendo ao seu redor, né? E aí eu fico ali observando, eu observo a criança que está correndo, está brincando, eu observo as pessoas conversando, então eu gosto de ficar ali observando isso, né? E aí, às vezes, eu vou vendo ali, aquela pessoa está com a expressão mais preocupada, aquela dali está mais apressada, aquela ali, né, tal coisa. Mas eu entendo que tudo aquilo são coisas que eu estou imaginando. Pode ser que nem seja. Parece aquela entrevista da Rebeca, Sim. da ginástica, foi muito engraçado. O que você faz? Você está ali tão concentrada e o que você fica pensando? Aí ela para. Estava pensando nas receitas que eu salvo, nas receitas que eu quero fazer. Eu achei ótima. Veja que coisa simples. E que a gente imaginando uma coisa tão surreal, né? Enquanto ela tá ali concentrada. Rebuscada, tão trabalhada durante uma preparação de Eu acho que a repórter, todo mundo estava esperando ali que ela dissesse, não, eu tô ali muito concentrada, eu não consigo pensar em nada. Repassando toda a minha série. Eu só tô pensando que eu vou dar 3 giros, 3 piruetas e pá, o carpado e, né? E medalha de ouro. Então, assim, coisa simples. Tô pensando nas receitas.
tô na fila, mas eu tô pensando, sei lá, tem as preocupações do dia a dia, né? Que a gente vai pensar e tem um boleto para pagar, tem o menino para levar para a escola, tem não sei o quê. Mas tem coisas que a gente às vezes se pega assim pensando, muito surreal. Eu tô imaginando aquelas coisas assim bem, sei lá, lembrar da novela. Eita, o capítulo hoje da novela, como vai ser? Eita, o fulaninho fez não sei o quê. Eita, como é? Então, assim, a gente vai pensando em outras coisas e a gente se observar com relação a isso. É verdade. É observar o que tira o nosso sorriso, né? O que faz os nossos olhos sorrirem quando a gente está em algum lugar, né? Eu mesmo fico babando, eu vejo quando tem criança, aquelas arengas de criança, aquelas coisas assim na fila, nos lugares, eu olho e eu começo a rir. Eu acho engraçadíssimo aquilo ali, aquelas cenas. Fico vendo os irmãos, as crianças ali, né? Tentando... As relações entre eles. Pois é, e aí eu rio e tal, e brinco. Então, assim, a gente observar essas coisas do dia a dia, que a gente deixa de observar. Deixa. Né? Não é o observar para querer saber da vida do outro, se intrometer na vida do outro. Não, é deixar o tempo passar e você tá ali e É. observar que tem alguma coisa acontecendo. Isso. E não se focar tanto no seu dia a dia, no que você tem que fazer, na lista de coisas que você tem que cumprir. Ultimamente eu fico só fazendo as revisões mentais dos assuntos que eu estou estudando. É o seu momento. Aí eu fico assim, peraí, eu tenho que lembrar qual é aquela medida, qual é aquela dose daquela medicação. Tem sido assim. Mas é entender também que é um momento. Isso. Né? Até enquanto você não for lá e, né, fizer essa prova e tudo mais, você vai estar nisso, porque também é uma necessidade de você estar revisando. Mas também tem aquele momento que é necessário, que você vai lá para a sua atividade física. Isso, deixar a você vai mente descansar. livre, né? De qualquer coisa, vazia mesmo. Sim. Porque quando a gente deixa a mente vazia, ela vai se preencher de alguma coisa. É interessante esse termo vazia, deixar a mente vazia. É porque eu estou me lembrando da meditação, quando algumas pessoas dizem assim, meditação, não consigo fazer, porque eu não consigo pensar em nada. Aí eu sempre digo assim, mas ninguém fica sem pensar em nada. A mesma coisa da mente, da expressão, talvez, mente vazia. Porque não é um vazio de assim, não tem nada. A gente sempre vai ter alguma coisa. Pois é, mas eu consigo fazer esse exercício de esvaziar. Porque, assim, a gente hoje vive numa síndrome de pensamento acelerado, se for pensar. Sim. Então, eu consigo ficar sem ter essa coisa desse pensamento acelerado, entende? Sim. Quando eu me coloco assim, vou deixar a mente vazia, é isso, é parar de ter esse pensamento que eu tenho isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Sem a preocupação, Isso, né? isso. Que é isso que eu falo, quando as pessoas falam da meditação, não consigo ficar sem pensar em nada. Mas ninguém fica sem pensar em nada. Você está sempre pensando em alguma coisa. A questão é, qual é o foco que você coloca para aquilo dali? Para aquele momento. Essa expressão da mente vazia é justamente isso. É o momento que você não vai estar preocupado, porque, eita, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que fazer a comida. Eu tenho que chegar a tal horário e eu tenho que buscar os meninos na escola. E aquele monte de preocupação. Então, é aquele momento que a preocupação, os pensamentos vão vir e você vai deixar que ele venha e que ele vá. Pensamento automático. Eu achava um saco quando eu fazia essas meditações que pense numa luz, não sei de que cor, porque eu acho que essa luz dessa cor tira você do foco de pensamentos. E eu acabava dormindo. Porque respire, puxa o ar, solte o ar, pense numa luz roxa, aí eu acabava dormindo e ficava assim, abria o olho, fechava o olho, será que está na hora de acordar? Olha a preocupação. Repare. A preocupação, já é para acordar, já tá vendo? Por isso que é difícil para as pessoas se desligarem do pensamento acelerado, das coisas que fazem parte da vida, entendeu? Das coisas que fazem parte da vida, né? E coisas simples. Então, acho que a gente entender que é simples. Simples, a gente não está querendo dizer numa coisa pejorativa, de você não sem consegue. Importância. Sem importância. Mas é a coisa da simplicidade de que a gente se apega a umas coisas, né? A gente, todo mundo, não tem como. Mas a gente se apega a umas coisas que a gente fica ali encalacrado naquilo ali, né? E que tomara Deus que a gente chegue também no dia que a gente diga, por que eu fiquei ali agarrada naquele negócio, naquele sofrimento o tempo inteiro, que não precisava. Então, aquela coisa da gente parar um momentinho, peraí, eu não vou resolver. Eu estou preocupado com o boleto para pagar, certo? Tem que se preocupar, você vai ter que conseguir dinheiro para pagar, né? Mas se eu ficar o tempo inteiro
Só pensando nisso. Só naquilo ali, peraí, enquanto eu estiver só pensando nisso, eu não vou resolver. O boleto não vai pagar com a minha preocupação. Seria bom, mas não se paga. Né? Mas pensar que, peraí, tá, eu vou ter que pagar. Então, deixa eu bolar aqui na minha cabeça o que eu vou fazer para pagar. Uma estratégia, né? E assim, entender que não adianta você ficar martelando certos pensamentos que não vai resolver, né? É o que eu digo, deixa a mente vazia. Eu procuro fazer isso muito quando eu vou dormir, para não ficar naquela perturbação de que tem muita gente que diz, quando eu tenho uma preocupação, eu não durmo. Então, não pense na preocupação na hora de dormir. Tão simples. Feche o olho, esvazia a mente e durma. Eu acho interessante já quando usa essa expressão. Então, não pense. Mas como não pensar? Né? Eu não sei, mas eu faço isso, sabia? Não, é interessante. Eu paro mesmo, eu digo, não quero mais esse pensamento, vira assim. Sai, deixa vir outro. Passa assim, como se passa uma página da internet. Mas acho que isso é uma coisa da vivência, de uma coisa da experiência. Algo que você vai adquirindo também com o tempo. E aí faz parte de uma maturidade, né? Independente de idade, eu acho que faz parte de uma maturidade. Porque a preocupação você vai ter. Só que essa coisa, como você está falando, no momento de dormir, tem momentos que a gente pensa, peraí, se eu ficar pensando agora, eu não vou resolver. Amanhã de manhã, né, eu penso sobre isso daqui. Eu fazia muito uma coisa do seguinte, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que sair, eu tenho que ir em tal lugar, eu tenho que mandar mensagem para alguém, eu tenho N coisas para resolver. A primeira coisa que eu fazia era, eu anotava na minha agenda, num papel, em alguma coisa, para eu não esquecer. Porque senão ia acontecer justamente aquilo de repente, de madrugada, teu cérebro, acorda, você, eita, tem fulano para ligar, tem não sei o quê, eu não posso esquecer disso. Então, por isso essa coisa de acorda de madrugada, não dorme mais, ou acorda não sei quantas vezes, né? Porque tem essa preocupação de que no outro dia tem X tarefas para fazer, né? Então, e essa coisa do sono, né, que é uma queixa geral. Então, assim, essa queixa do sono peraí, por que eu acordo de madrugada? O que eu fico pensando de madrugada quando eu acordo? O que eu fico matutando ali? Né, de fazer o quê? Por que eu perco o sono, Por que eu perco o sono? Porque é uma das primeiras coisas, né, que são afetadas, né, nesse momento de ansiedade, de preocupação, de expectativa, é o sono. Né? E pode ser até por uma coisa boa. Né? Sim. Quando a gente pensa que tem uma prova que a gente quer muito, quando a gente pensa numa viagem que a gente quer muito fazer, a gente tá ansioso, tá na expectativa, né, de como vai ser e tudo mais. Tem até uns memes, né, que mostram assim, para acordar cedo para ir trabalhar, a pessoa sai morrendo de sono. Para acordar cedo para viajar, o cérebro tá aceso. Nós, 5 horas da manhã, feliz da vida, né? Vamos viajar, né? Então, a gente volta para essa coisa simples, né, de observar isso no dia a dia. Olha que sentimento então, quando eu acordo para trabalhar às 5 da manhã e quando é para viajar. Por que são sentimentos diferentes? Diferentes, né? Porque, motivações diferentes. Pois é. Então, assim, são coisas simples que a gente vai sentindo, vai observando, né, e que a gente deixa passar batido demais, né, nas situações do dia a dia. É isso do observar o que está ao nosso redor, que a gente deixa de observar. Né? Eu gosto quando eu estou no carro, no ônibus, em alguma coisa, eu estou passando e eu vou observando as pessoas na rua. E eu adoro fazer isso, por exemplo, sei lá, 5 da manhã. Eu preciso sair às 5h30 da manhã, né? Não é uma coisa frequente, mas quando isso acontece, e eu vou olhando as pessoas passando, e eu fico assim, nossa, essa pessoa já tá nesse pique todo correndo, né? Que ela seja 5 horas da manhã, tipo a Nath da vida. Então, assim, já tá lá, assim, caraca, ela já tá 5 horas da manhã, naquele pique, né? Ela não começou agora, né? Às vezes eu vou treinar também, eu achava que isso seria impossível para mim, treinar às 5 da manhã, e quando eu fui, eu amei, né? Não é a minha turma frequente. Mas quando eu preciso ir, é lá às 5 da manhã, que eu achava que aquilo seria impossível para mim. Então, assim, eu observo as pessoas, eu observo 5 horas da manhã, a pessoa está indo para o trabalho. Aí eu fico, ou será que ela está voltando?
Então, eu vou imaginando e vou observando isso. Que aqui é de cada um, a né? vida de cada um. De repente, para 5 horas da manhã em frente de uma conveniência, de um bar, alguma coisa, e tá lá o pessoal que saiu da festa. Da balada. E tá lá, né? Então, assim, é bom essa observação, que a gente vai vendo também que o mundo não é só a gente. Só a gente, né? nada. Não Tem somos a tanta última coisa Coca-Cola do deserto. Não mesmo. Né? Que bom. Então, assim, essas pessoas também estão vivenciando algo. Né? Estão numa rotina, numa coisa simples da vida. Cada uma no seu enfrentamento, né? Cada uma está ali no seu momento. Exatamente. Né? Cada uma tem um porquê. E outra coisa que eu acho que influencia muito nisso é o que a rede social trouxe, né? As ansiedades, as comparações, a necessidade de estar num momento em que o outro tá, eu quero estar também. Ou então, se o outro tá, eu também quero acompanhar. Como é que isso gera muita ansiedade. Muita isso gera ansiedade, a competitividade, né? A inveja. Eu acho que a gente precisa, qualquer dia aí, a gente precisa se preparar para falar sobre a inveja. Porque, assim, inveja é aquele sentimento que todo mundo diz, ai, é feio, não pode sentir inveja. Gente, é inerente ao ser humano, você vai sentir inveja. Vai sentir, tá? é isso. O que você faz com essa inveja? O que você faz com isso? Então, assim, entender aquilo que você sente, né? E para não fazer mau uso, né? Mau uso dela. Voltando, eu acabei me perdendo aqui, mas quando você falou da coisa da competitividade e da inveja, né? Eu trouxe aí a questão da inveja, a gente leva a esse momento da ansiedade, que é o que tem acontecido muito hoje. Né? Então, eu preciso estar sempre produzindo e sempre estar nos lugares que todas as pessoas estão, porque eu preciso me incluir, eu preciso estar dentro. Né? É uma coisa bem do adolescente. No adolescente tem muito disso. Mas quando a gente pensa em nós adultos, a gente ainda, né, ainda está nesse problema, né? De que precisa, né, cumprir, né, tudo aquilo ali. Então, assim, esse momento instagramável, né, que a gente vive, faz com que também a gente perca essa sensibilidade para as coisas simples da vida, né? Tudo é muito instagramável, né? Os locais, né? Hoje em dia você fala muito isso, né? Tem o ponto instagramável, o local instagramável. Já tá me dando ranço as já dessas coisas. As pessoas perdem de viver até as experiências, porque tem a obrigatoriedade de cumprir aquilo. Eu tô postando, e se eu não postar, não valeu. Porque eu vim aqui nesse lugar e não mostrei. E tudo bem que se poste, que se mostre e tal, mas a gente está falando de algo do sentido. De como que você sente e do sentido. E aí eu volto para aquela questão da gente se exercitar. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de fotografar, eu gosto muito de ver as coisas. Meu celular que lute, né? A memória dele que lute ali. E o meu não é tanta coisa de eu tirar foto para postar, né? Quem gosta de postar, beleza. Mas o meu não é essa questão do postar. Mas, assim, tem momentos que eu vejo alguma coisa que eu faço assim, não vou tirar foto. Me dá uma vontade de tirar foto? Não vou tirar foto. Eu vou só olhar, sabe? Eu vou só curtir isso aqui, vou só ver, né? Porque eu acho que é um exercício que a gente faz. A coisa do viajar, como você falou, e de repente a gente não saber o que faz, porque a gente vive com um tempo tão cheio que quando a gente tem um feriadão, um final de semana para descansar, para aproveitar ali, a gente não sabe o que fazer com ele. E às vezes a gente vai para o celular. Então, talvez se exercitar de, não, esse final de semana eu não vou pegar no celular. Sei lá, pega no que for essencial. Ninguém está falando aqui, né, de que não pode, que uma coisa regra, não é que regra, seja regra. Mas talvez a coisa de você se exercitar em alguns momentos ali, agora eu vou tentar fazer isso. Porque eu sei que também que para algumas pessoas isso é muito difícil. Né? A gente tem visto, tem se falado muito hoje, inclusive sobre abstinência digital. Né? Então, é muito difícil para algumas pessoas realmente não fotografar, não registrar, não compartilhar. É um sofrimento não receber os likes. Isso. Né? Então, assim, você se exercitar nesse campo de, deixa eu observar mais, deixa eu sentir mais, deixa eu observar o que eu estou sentindo, porque nem eu sei o que eu estou sentindo. Eu estou numa espera tão grande pelos likes que eu vou receber ou não receber, que vai gerar sofrimento, que eu não estou entendendo o que eu sinto.
Isso é até uma coisa que eu tenho observado desses profissionais que são influenciadores. A maioria deles desenvolvem depressão, ansiedade, porque é muita carga, essa coisa de estar no celular o tempo todo, e aí você não dá descanso. Né? E a exposição, né? Quais as consequências também que eles sofrem por conta da exposição? Eles precisam o tempo inteiro estar no topo, ser visto, né? Porque também tem muita essa exigência, né? Você precisa ser visto. Se você não for visto, então não vale. Né? Então, viver nessa expectativa constante e de sempre precisar do olhar do outro para você ser validado, seja o like, compartilhou, um comentário, seja o que for, essa necessidade gera muito sofrimento. Porque você fica constantemente esperando esse olhar do outro. Para você ser validado, você precisa do olhar do outro. Né? E se a gente for pensar aqui na nossa constituição enquanto ser humano, a gente precisa sim do olhar do outro. O problema eu sempre falo isso, é a questão do excesso. É quando isso é exacerbado. Para você se entender enquanto pessoa, enquanto sujeito, você necessita daquele olhar. E aí é difícil quando você não tem. Porque a gente precisa entender que em alguns momentos a gente não vai ter. Isso cria até a frustração, né? Que é importante, sim, porque a gente também se faz com isso. Ele precisa entender como é que ele lida com a frustração. Porque ela vai acontecer e, peraí, qual é o grau de sofrimento que isso lhe traz, né? Né? Porque tem pessoas que realmente é muito adoecedor. E você, como bem lembrou, essa questão dos influenciadores, muitos, né, se colocaram e falaram, né, sobre isso, importância da saúde mental e trazer essa discussão e tudo mais, né? Agora, deixa eu lhe perguntar. Pergunta. Como é que você se vê no seu momento agora, então, em relação às coisas simples da vida? Eu acho que eu gosto sempre de ver essas coisas simples. É uma coisa meio poética. Não quero romantizar, porque tem vezes que a gente não consegue ver realmente essa simplicidade, ter esse olhar, né, tão poético assim. Me lembrei da Adélia Prado. A Adélia Prado tem um poema que eu gosto muito, que ela fala de que às vezes Deus me tira a poesia. Mas às vezes agora eu não vou saber ao certo, mas ela fala de que Deus às vezes tira a poesia do olhar dela. Às vezes ela olha uma pedra e só vê pedra mesmo. E aí, às vezes a gente entender que a gente não vai ver. Toda hora vai ser tudo mil maravilhas. Também não tem como a gente, né? Viver a vida toda. Suspirando. Os boletos para pagar, as coisas para se fazer. Tudo é poesia, não dá, né? Mas quando a gente pode ver, ter essa sensibilidade para enxergar as coisas simples, eu acho que isso vai constituindo a gente, colocando a gente no lugar de ter uma vida mais, eu não vou dizer mais leve, eu não gosto muito dessa expressão, mas ter uma coisa mais fluida, sabe? Na vida, desse movimento mesmo que é próprio da vida. E aí me vem uma imagem, quando você fala dessa coisa de como eu vejo as coisas simples, me vem a imagem, me vem em memória uma imagem de quando eu era criança. Quando eu viajava para o interior com meu pai, né, meu pai e minha irmã, a gente viajava para o interior, para a casa da minha avó, e ali pela BR-101, né? Quem sabe da BR-101, você é canavial, sim, né? Uma boa parte, né? Ali dos dois lados. E aí meu pai ia dirigindo, e aí chegava um momento que meu pai começava a dirigir bem devagarzinho. Aí eu ficava, vai, pai, vai, né? Pra andar, que saco, né? Tão devagar. Vai, pai, vai. Aí meu pai parava assim, ele ia contemplando, ele ia olhando, sabe? Os canaviais, né? E aí ele disse assim, observe o balé dos canaviais. E eu nunca esqueci disso, o balé dos canaviais. Aí na hora, acho que eu dei uma olhada e disse, tá. Mas depois, com aquilo ali, eu fui olhando, e toda vez, eu observava isso, toda vez que a gente ia passando determinados trechos, aí ele desacelerava e ele ia olhando. Como é que estava se comportando. E até hoje, assim, quando eu passo nessa parte dos canaviais, eu vou vendo aquele movimento, né, do vento. O balé dos canaviais. Então, eu observo muito árvores, eu observo muito plantas, eu adoro ver aquelas paisagens de uma árvore no meio do nada, sabe? Às vezes é uma árvore morta que está lá
Resistindo. Né? Resistindo. E eu amo ver essas paisagens assim. Então, acho que essas coisas simples que constituem, né, o meu ser, a vida da a minha gente, forma de é olhar. verdade. E você? Isso aí nessa Como coisa eu simples. vejo as coisas simples. Eu acho que hoje a gente sofre muito do que é o sofisticado, sabe? As pessoas consomem Gourmetizado. muito e esquecem que existe beleza na simplicidade, num pãozinho assado, num cafezinho passado, numa conversinha. Ô, Nath, eu sempre brinco assim, desculpa te interromper, mas eu sempre brinco assim, ninguém tira foto e posta daquele prato de tripinha. Sabe a tripinha famosa? Do bar. Ninguém pega aquele pratinho de tripinha, sei lá, em casa, alguma coisa assim, e pega e tira foto e posta. Todo mundo só quer postar a coisa requintada, bonito. Taça de vinho maravilhosa. Exatamente. Os dois são maravilhosos, eu topo as duas As paradas. duas coisas. Mas é isso. Mas não é? A simplicidade de você ter coisas que são corriqueiras do dia a dia. E que, às vezes, hoje, pelo consumo, isso tudo virou muito mais sofisticado, trabalhado e minucioso. Eu imagino muito isso, de você estar em casa. Eu e meu esposo, a gente tem muito isso. Um olha para a cara do outro e se satisfaz Sim. da presença um do outro. Uhum. E se confraterniza com isso e agradece por ter um ao outro. E como a gente vive tão bem ali, aquele momento de nós dois, que é tão simples, sabe? Você olhar para o outro e abraçar e ter aquela companhia. E que, às vezes, na loucura da vida, a gente perde. Apreciar isso. Entende? A presença. Né? Exato. O estar naquele momento. Exato. Eu me lembrei, eu tenho um quadro bem na minha mesa assim, de trabalho, a mesa onde eu atendo, eu trabalho ali, que ele fala que as melhores coisas da vida não são coisas. E aí, às vezes, eu estou ali escrevendo, estou fazendo alguma coisa, estou na correria, e de repente eu paro e olho para ele dali. E você se lembra disso, né? Pois é, as melhores coisas da vida não são coisas, né? E acho que acaba sendo uma indicação, eu me lembrei aqui de um filme, não sei se você já assistiu, Dias Perfeitos. Não. Eu assisti no MUBI. Salvo engano, eu acho que ele pode estar no Prime. No Netflix, acho que não, mas ele pode estar no Prime. Depois eu tento dar uma olhadinha. Mas é o filme Dias Perfeitos. É uma poesia esse filme. É uma coisa linda, sabe? Eu acho que ele fala muito disso. De observar o que está ao redor. O que está acontecendo, O que está acontecendo, a beleza das coisas. O personagem principal, vocês vão ver, assim, que ele tem a rotina do dia a dia dele, né? Ele faxina banheiros, e aí, em Tóquio, e aí ele trabalha ali no dia a dia dele, mas ele consegue ver a simplicidade das coisas. E observar as pessoas, observar o movimento, observar a natureza. Então, assim, é um filme que é uma poesia e que eu acho assim que ele é impactante, né? Observem, quem for assistir, observem as músicas desse filme. A trilha sonora é maravilhosa. E aí, quando acabou o filme, eu fiquei meio impactada, assim, um momento sentada no sofá, assim, parada. Pensando, né? E, nossa, né? E por dentro, né? Tudo borbulhando. Pois é, então é isso. Vamos, né? Ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Nessa coisa simples. Nessa né? simplicidade. E interessante que, para esse episódio, eu, quando estava pensando, a gente que faz uma reunião antes, né, e tudo mais, eu disse assim, pensei em algumas coisas, mas depois eu disse, não quero não pensar precisa muito, de muito, né? Não queria pensar em muita coisa. Eu queria, vamos ver, vamos sentir. Deixar fluir. Ali, né? Como é que é. A simplicidade. Simples, pois é. Até o nosso próximo episódio, então.